fazer um breve resumo para você, para a gente falar um pouquinho das trombetas. O que significa isso? Os irmãos sabem que nós estamos falando sobre a volta de Jesus, sobre o estudo dos últimos dias. O que seria o Apocalipse? O que seria a volta de Jesus, que nós tanto ensinamos aqui e muitas pessoas são leigas? Para você que não conseguiu acompanhar tudo, todos os estudos estão salvos no grupo da igreja, no canal da igreja no YouTube. Só digitar lá Igreja Batista Ágape em Patrocínio, vai sair o canal da igreja, e nós temos lá uma playlist EBD, ou Escola Bíblica. Então todos os estudos do Apocalipse estão ali. O que seria isso? A grosso modo falando, para a gente não perder tempo aqui na introdução. A Bíblia fala que haverá 7 últimos anos aqui na terra. Se você ler o livro de Daniel, capítulo 9, capítulo 10, ele vai falar que Deus instituiu sobre o seu povo 70 semanas. Quantas semanas? 70. Não são contadas da maneira que nós contamos. No dia que eu falei sobre esse estudo, eu te expliquei como que faz a contagem. E a Bíblia é tão precisa, Deus é tão soberano, Ele controla tudo, que quando Daniel relata, Deus já deu até a data, entre aspas, que iria começar. Deus disse: Daniel, 70 semanas virão sobre o teu povo. Qual era o povo de Daniel? Judeu. Desde o dia que o povo voltou do cativeiro para reconstruir a cidade, ali começou como fala 70 em número? 70º, ali se iniciou. Começou no relógio de Deus, contando. Quando chegou a 69ª semana, Deus apertou o play. Então de 70 semanas, já foram 69, faltam quantas? Uma semana. Essa uma semana que está faltando, na contagem dos nossos dias, equivale a 7 anos. Estou sendo bem didático para você entender. Dessas 70 semanas, Deus permitiu acontecer 69. No momento atual, é como se Deus tivesse apertado o play. Então já existe no mínimo 2000 anos entre a 69ª e a última. Nós estamos vivendo essa lacuna. Quando Deus decidir apertar o play para começar a última semana, que equivale a 7 anos, aí começa o Apocalipse, começa o estudo da volta de Jesus. Pastor, por que Deus apertou o play? Por que hoje nós estamos nesse intervalo? É o que a Bíblia chama de mistério pregado por Jesus. Porque nesse período, entre a 69ª e a última, é chamado período da graça. Por quê? Se não tivéssemos essa lacuna, só seriam salvos os judeus. Então, nesse período é onde Jesus se entregou, morreu por nós, e Ele abriu o leque para que nós, os gentios, fôssemos salvos. Olha como que a soberania de Deus é perfeita. Então hoje nós estamos vivendo o período da graça. Isaías 55:6 diz assim: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai quando Ele estiver perto, enquanto Ele está perto. Então hoje, irmãos, o período do arrependimento é hoje, o período de aceitar Jesus é hoje, o período de se consertar é hoje, porque quando Deus apertar o play, já era. Pastor, quando Deus vai apertar o play? Ninguém sabe, a não ser o Pai. Ninguém, pode ser agora, pode ser amanhã, pode ser daqui a 1 minuto, daqui a 1000 anos, não sei. E essa sempre foi a dúvida do povo, e muitas pessoas erraram em querer colocar uma data. Não tem como botar data, irmão, não tem como. Só Deus sabe, tá? Mas vamos lá, olha para mim. Vamos supor que Deus decide apertar o play lá em cima. É agora, vai começar a última semana. Essas 7 últimas semanas, olha para mim, por favor. Você divide ela em 3. Você divide ela no meio. 7 anos dividido no meio dá quantos anos?
3 anos e meio. Nesses 7 anos, partido no meio, 3 anos e meio, vai se levantar um líder mundial que nós chamamos de anticristo. E ele vai trazer uma falsa paz no mundo. Não vai ter mais guerra, não vai ter mais fome. Ele vai trazer uma paz. Passou esses 3 primeiros anos, começou os 3 últimos anos e meio, esse homem vai se revelar quem ele é de verdade. E aí, meu irmão, meu amigo, haverá sofrimentos aqui na terra que a gente jamais imaginou. E eu vou falar um pouquinho sobre isso hoje. Tudo de ruim que já aconteceu no mundo até hoje, não se compara com aquilo que está por vir, de tão ruim. Aí, para você entender a nossa linha de raciocínio, existem 3 linhas de raciocínio de Apocalipse. Qual delas, pastor? Vamos supor que Deus apertou o play lá agora. Existe uma linha que todos vão ficar aqui. Todos, não importa se é crente, se é ímpio, não importa. Todos vão ficar aqui e terão que suportar esses 7 anos de sofrimento e grande tribulação. Tá? Existe uma segunda linha que crer que quando Deus apertar o play, os crentes fiéis, os cristãos de verdade que amam a Cristo, vão ficar só os 3 primeiros anos e meio, no período da falsa paz. Quando começar os 3 últimos anos e meio, eles serão arrebatados. E existe uma terceira linha, a qual eu fico, que crê que a igreja não ficará aqui os 7 anos da grande tribulação. Se Deus apertar o play agora, nesse momento, os fiéis ao Senhor desaparecerão, sumirão. É o que nós chamamos de arrebatamento, onde a igreja será arrebatada. E os que ficarem aqui, meu irmão, meu filho, aí já era. Pastor, eu vim de outra denominação, eu já estudei Apocalipse e eu não concordo com a sua visão. Não tem problema, as 3 linhas têm base bíblica, tá? Pode escolher a linha que você quer ficar. Se você crê que a igreja vai ficar, tá? Deus vai te dar força para suportar, para você não retroceder, para você ficar firme, não importa, tá? Como que as 3 linhas têm base, no meu estudo, na minha ótica, eu preferi e achei mais coerente que a igreja não vai ficar. Vou te falar alguns motivos. Primeiro, Deus diz para Daniel que as 70 semanas seriam para o seu povo. Ele não fala para todo mundo. Então, a grande tribulação, escute isso aqui. Por que Deus vai permitir a grande tribulação? Escute agora que isso aqui é importante. Primeiro, a grande tribulação existe para aqueles que não aceitaram Jesus como o único e suficiente Salvador. Segundo, o rapaz vai vir só arrumar a internet, tá, irmãos? Segundo, para que existe a grande tribulação? Para os judeus, que Jesus veio para eles a princípio, e eles não aceitaram Jesus. Por isso que Deus disse, Daniel, 70 semanas virão sobre o teu povo. Tá? E terceiro, a grande tribulação vem para que Deus destruísse Satanás, né? Para que todos reconheçam que Jesus é o Senhor. Uma segunda linha que me fez crer nisso, tem várias, vou dar só 2. Quando João, que escreve o Apocalipse, tá? Ele é levado ao céu em espírito. E até o capítulo 3, você ouve o nome igreja. Mas quando passa do capítulo 5, é onde Deus revela para João todo o Apocalipse, você não lê mais o nome igreja. Para nos ensinar que no período de tribulação aqui na terra, a igreja não está. Porque a igreja fiel estará com Cristo. E o que vai acontecer no céu, nesses 7 anos aqui embaixo? Nós estaremos no céu. Primeiro, olha para cá que tem gente perdendo. Primeiro, enquanto o mundo está sofrendo, os cristãos fiéis serão julgados, não para condenação, a gente já está salvo. É chamado o grande juízo de Deus. Nós seremos julgados pelas nossas obras, por aquilo que nós fizemos. Como assim, pastor? Porque a salvação é de graça,
mas o galardão não. A gente não tem que fazer nada para ser salvo, a não ser aceitar Jesus, confiar nele e permanecer fiel. Agora, galardão é diferente. O que significa galardão? Recompensa. Por que Deus vai julgar os crentes? Porque, irmãos, não é justo. Não é justo. Cristãos que se entregam para Jesus literalmente, enquanto tem uns que vivem uma vida cristã meia boca. Não é justo chegar no céu e Deus tratar todos da mesma maneira. É igual pai e filho. Eu tenho 3 filhos. Eu amo os 3, meu irmão. Literalmente eu dou a vida pelos 3. Mas tem filhos que se achegam mais. Tem filhos que se preocupam mais com o pai. Tem filhos que expressam mais. O amor do pai e da mãe não muda. Mas o pai e a mãe sabem aqueles que se dedicam mais. Não quer dizer que a gente ama mais. Estou falando de merecimento. Tá? E outro. Enquanto a terra está sofrendo aqui, nós iremos participar das bodas do Cordeiro. É onde nós iremos nos encontrar com Jesus, com os santos do Velho Testamento. É uma festa só. Enquanto o mundo está sofrendo, nós estamos no céu, participando do banquete, participando da presença de Deus. Nós estamos lá celebrando com o Senhor. E aí diz em Malaquias capítulo 4, e então vocês verão mais uma vez a diferença daqueles que servem a Deus e aqueles que não servem. Nós veremos a diferença do ímpio para aquele que busca a Deus. Então, meu irmão, vale a pena a gente ser fiel, vale a pena a gente buscar a Deus, tá? Então vamos lá, breve resumo. Vamos falar agora do que vai acontecer aqui. Quando se trata de Apocalipse, a Bíblia divide em 3 eventos. Quantos eventos? Com o número de 7. Vou te explicar com muita calma. João vai chegar no céu, vai ver um livro selado. Na verdade não é um livro, é um rolo, um pergaminho. E esse pergaminho tem 7 selos. 7 selos. Ninguém poderia abrir esse livro, a não ser Jesus. Esse livro simboliza o julgamento que Deus ia trazer na terra, mas que ninguém sabia, ninguém que poderia abrir. E quando João percebe que Cristo é digno de abrir o livro, ele vai abrindo 7 selos. Olha que interessante. Cada selo que o Cordeiro abre, cada selo é algo que vai acontecer aqui na terra. São 7 selos. Os selos eu já falei. Então não tem para que falar de novo. Acabou os 7 selos. Começa agora as trombetas. São 7 trombetas. Cessaram-se as trombetas, começam os últimos 7 juízos, que são as taças ou cálices. Vírgula. Entre esses 3, cada um é mais severo que o outro. Os selos, as trombetas são mais severos do que os selos, e os cálices são mais severos do que as trombetas. Um detalhe importantíssimo, entre esses intervalos, entre essas ações, Deus sempre mostra um pouco da sua graça. Isso aqui que eu acho lindo no Apocalipse. Por quê, irmãos? Já que Deus está julgando o povo, o que era para Deus fazer, se sou eu e você? Vocês não me aceitaram? Vocês mataram o meu filho, vocês não aceitaram o meu filho? Esses 7 anos, eu não vou ter um pingo de misericórdia. Mas o caráter de Deus, irmão, uma das facetas do caráter de Deus é amor, é graça. Mesmo Deus julgando a terra com severidade, Deus vai dar lampejos da graça. Vou te dar um exemplo. Nos selos, a situação está tão caótica que a Bíblia diz que todos os homens que ficaram aqui, a Bíblia fala, ricos, poderosos, reis, eles vão se esconder em cavernas de tanto sofrimento e vai perguntar, quem vai ser salvo de tanto sofrimento? Não tinha como as pessoas serem salvas, mas diz a Bíblia que Deus vai selar 144 mil judeus, não para salvação. Esses homens, judeus, eles estarão aqui na terra para pregar o evangelho para aquele povo que ficou. Por que Deus vai selar esses judeus? Porque a igreja não vai estar aqui, irmão.
Os cristãos fiéis não estarão mais aqui, a igreja não está mais aqui, e alguém precisa pregar o evangelho. Então esses homens, 144 mil judeus, eles estarão aqui para pregar o evangelho. Como que se chama isso? Graça. É Deus lembrando para aquele povo que no meio do sofrimento, irmãos, no meio do sofrimento, Deus ainda se preocupa com aqueles que ficaram aqui. Olha o caráter de Deus, irmãos. Olha como que Deus é maravilhoso. E dentre desses 144 mil, a Bíblia vai dizer que uma multidão vai chegar no céu, porque eles foram salvos através desses homens. Ou seja, até na grande tribulação, Deus vai expressar a sua graça para salvar pessoas. Aí o que eu apliquei? Bem rapidinho para nós entrarmos agora nas trombetas. O que eu apliquei? 144 mil para o mundo inteiro. É pouco ou é muito? Pouquíssimo. Imagina a cidade de Patos de Minas. Patos de Minas deve ter quantos habitantes? Uns 160 mil. Tá. Imagina se Deus chega para Patos de Minas e diz: Patos de Minas, todos vocês pregam o evangelho para o mundo todo. O que você ia falar? Ih, coitado do mundo, o mundo está frito. Onde que uma população de Patos vai trazer salvação? E quantas vezes eu e você nos sentimos pequenos demais para pregar o evangelho, incapazes demais, mas mesmo através da nossa incapacidade, Deus é poderoso para operar uma grande salvação e um grande livramento. Talvez eu estou falando para alguém aqui nesse domingo, olha para mim, Deus te confiou a tarefa de pregar o evangelho, de testemunhar para a sua família, no seu trabalho, na sua escola, mas você se sente tão pequeno, você se sente tão incapaz. Mas se você fizer aquilo que Deus te chamou, pode ter certeza, não importa o caos que você está vivendo, não importa a situação terrível, Deus vai te usar poderosamente para você ser um canal de Deus, porque quando a palavra do Senhor é anunciada, pode ter certeza, vidas são salvas e vidas são transformadas. Então não pare de pregar, não pare de anunciar, porque Deus confiou a você uma tarefa linda, que é pregar o evangelho, tá bom? Pessoal, vamos agora começar as trombetas de Deus, livro do Apocalipse, capítulo 8. Sabe como que termina o último selo, para entrar no Apocalipse? Camila, põe só no capítulo 7, os versos... Isso, põe no 16. Lembra que aqui na terra estava um caos, uma confusão, as pessoas que perguntando quem vai ser salvo? Quando termina o último selo, aqui está falando que no céu vai haver uma festa, onde jamais terão fome, nunca mais terão sede, não cairá sobre eles o sol, nem ardor algum. 18. Pois o cordeiro que se encontra no meio do trono os apacentará e os guiará às fontes da água da vida, e Deus lhe enxugará dos olhos toda lágrima. Enquanto aqui no céu enquanto na terra tem sofrimento, no céu tem festa. Ou seja, é o lampejo da graça. E agora a gente começa as trombetas. Coloca o capítulo 8, Camila. Quando o cordeiro abriu o 7º selo, houve silêncio no céu cerca de meia hora. Imagina festa no céu. Se nós entrarmos no céu agora, neste momento, nós ouviríamos barulho de adoração, porque no céu a adoração não cessa. Os anjos estão o tempo inteiro adorando e exaltando o nome do Senhor. Mas quando abriu o 7º selo, houve silêncio no céu de meia hora. Por que houve esse silêncio? Porque agora vai acontecer o início das trombetas. E eu vou te mostrar rapidinho por que houve silêncio no céu, só lendo versículos. Camila, coloca para mim Salmo 76, 8. Depois Isaías 41, 1. E depois Sofonias 1, 7. Eu vou te mostrar o motivo desse silêncio para a gente começar o estudo. Desde os céus fizestes ouvir o seu juízo. Desde o céu Deus manifesta o seu juízo. Tremeu a terra e se aquietou. Deus agora vai fazer um juízo tão grande que teve que fazer silêncio. Isaías 41, 1. Calai-vos perante mim, ó ilhas,
e os povos renovem as suas forças. Cheguem-se, então, e falem. Cheguemos e pleiteemos juntos, ou seja, silêncio da terra. Agora é hora da gente entrar em juízo, agora é hora da gente pleitear, agora é hora de nós acertarmos as contas. Coloca para mim agora Sofonias 1:7. Cale-te diante do Senhor Deus, porque o dia do Senhor está perto, pois o Senhor preparou o sacrifício e santificou os seus convidados. Sabe por que houve silêncio? Porque agora chegou o momento de Deus agir com justiça. Chegou o momento de Deus trabalhar com intensidade. E agora começam as trombetas, Camila. Coloca para mim, verso 2. E então eu vi 7 anjos que se acham em pé diante de Deus, e lhe foram dadas 7 trombetas. Escute agora. Por que trombetas? Se você lê principalmente o Velho Testamento, a gente sempre ouve falar de trombetas. Trombetas seria mais ou menos o chofar, um chifre de carneiro, onde Deus pedia para soprar em alguns momentos. Quais momentos? Vou te dar alguns. Primeiro, quando Deus queria chamar a atenção do povo. O povo de Israel estava espalhado, Deus queria dar uma notícia, ele pediu um sacerdote para tocar o chofar. Então, quando a trombeta era tocada, o povo sabia, opa, Deus está chamando a nossa atenção. Deus quer falar alguma coisa. Quando a trombeta era tocada, muitas vezes era para anunciar uma festa religiosa. Sempre quando começava uma festa, Deus tocava a trombeta. E terceiro, quando Deus queria trazer um juízo. Um exemplo, lembra das muralhas de Jericó? Deus pediu que desse 7 dias, 7 voltas, e no último dia, das 7 voltas. E Deus disse para eles, tocai a trombeta. Quando eles tocaram a trombeta, quando eles deram o grito, as muralhas caíram. Então, não se esqueça que o Senhor está falando com João, que é judeu. Então João entende o valor das trombetas. Por que Deus está usando o exemplo de trombeta? Olha para mim agora e não perca. Porque Deus está dizendo para aquele povo, eu estou chamando a atenção de vocês. Eu estou avisando a vocês que cada trombeta que toca é um juízo que vai chegar. Então nós veremos agora nas trombetas, bem rapidinho, que eu já vou falar da quinta e da sexta hoje, o que as trombetas dizem. Deus está chamando a atenção do povo para algo severo que vai acontecer. As 4 primeiras trombetas, Deus vai tratar com a terra. Deus vai tratar com quem? Então vamos lá. Vamos ganhar tempo, Camila. Vamos lá na primeira trombeta, vai para o verso 4. Vamos ver onde que ela está. 5. Vamos achar a primeira trombeta, verso 6, vai procurando aí. Aí, beleza. Tá. Uma outra informação que eu disse na última aula, por que também que Deus manda a trombeta? Por que as trombetas anunciam o juízo? Quem quer saber, diga amém. Vou te falar. Os santos, isso está no capítulo 6, eles faziam uma oração, Senhor, até quando? Até quando? Até quando os ímpios vão sobreviver? Até quando nós iremos sofrer? Então essas trombetas também é resposta da oração dos santos. Isso aqui é bom você saber, por quê? Quantas vezes nós oramos e parece que a nossa oração não está chegando no céu? Quantas vezes a gente ora e parece que os ouvidos de Deus não estão voltados para nós? Quem já viveu essa experiência? Aqui está dizendo, chegou a hora da oração ser atendida e da oração ser respondida. Isso me ensina o quê? Deus tem hora certa para atender e responder às nossas orações. Estou pregando para o povo de Deus aqui hoje ou não? Acho que você não entendeu, então eu vou voltar. Deus tem a hora certa para responder às nossas orações. E eu tenho uma notícia melhor, as nossas orações, por mais que pareçam que não estão sendo atendidas, elas sempre chegam no trono de Deus, elas sempre chegam, as nossas orações não caem por terra, irmãos. O capítulo 8 de Apocalipse me mostra isso. Então vamos lá,
A primeira trombeta vai atingir a terra, Apocalipse 8, verso 7, eu não vou nem aprofundar aqui hoje. O primeiro anjo tocou a trombeta, e houve saraiva e fogo de mistura com sangue, foram atiradas à terra. Foi-se então queimadas a terça parte da terra, das árvores e também toda a terra verde. Quando a primeira trombeta tocou, quem estava aqui na terra, caiu fogo do céu, saraiva ou granizo, e foi queimada terça parte das árvores e toda a terra verde. Não vou nem entrar na aula de biologia aqui, que apesar de não ser eu forte, mas eu sei o básico. Você sabe a importância que o verde tem na terra. Você sabe a importância que as florestas têm na terra. Você sabe disso. Então, você imagina uma terça sendo extinguida. É a primeira trombeta. Segunda trombeta, verso 8 e verso 9. O segundo anjo tocou a trombeta, e como que grande montanha ardendo em chamas foi atirada ao mar. Que grande montanha é essa atirada ao mar? Provavelmente um meteoro. Não se esqueça que João está escrevendo algo que ele não tinha conhecimento de algo. Então ele está dizendo, gente, algo como uma montanha caindo do céu, em chamas foi atirado. E a terça parte se tornou em sangue, verso 9. E morreu a terça parte da criação que tinha vida existente no mar, e foi destruída a terça parte das embarcações. Meu irmão, a gente que mora em Minas, aqui não tem mar, né? Não. Mas quem mora em cidade perto de mar, imagina um meteoro caindo dentro do mar. Imagina que, e a tragédia foi tão grande que 1/3 dos seres que vivem no mar foram mortos. E não apenas o mar, não apenas os animais, as embarcações. Se você morar em cidade que vive do turismo, por exemplo, eu vou muito em Guarapari. A cidade lá de novembro a março, meu irmão, o povo racha de ganhar dinheiro, porque é uma cidade que vive do turismo, que vive da praia, que vive do mar. Então essa situação aqui vai atingir até a economia da cidade que mora perto do mar, porque até as embarcações serão atingidas. Terceira trombeta. O terceiro anjo tocou a trombeta e caiu do céu sobre a terça parte dos rios, sobre as fontes das águas, uma grande estrela ardendo como tocha. Verso 11. O nome dessa estrela é Absinto. E a terça parte das águas que se tornou em absinto, e muitos dos homens morreram por causa dessas águas, porque se tornaram amargosas. A terceira trombeta, absinto na Bíblia fala, é amargo, fel. Quando a terceira trombeta tocar, será atingida as águas potáveis, água de beber. E aí? Não sei se você já sentiu sede, mas o julgamento vai ser tão severo, que vai faltar água potável. As águas potáveis ficarão amargas, absinto. A quarta trombeta, para a gente chegar na quinta e na sexta, verso 12 e 13. Quando o quarto anjo tocou a trombeta, foi ferida a terça parte do sol, da lua e das estrelas, para que a terça parte deles escurecesse, e na sua terça parte não brilhastes, tanto o dia como a noite. Verso 13. E então ouvi, vamos que terminar no 12. Agora o céu vai ser atingido. Repare, a terra, o mar, águas potáveis e os astros. Haverá uma escuridão. Eu não sei se a tua mente consegue captar tudo isso. Isso aqui eu já falei na última aula, tá, irmãos? Imagina você que está aqui, vivendo num lugar que a terra foi totalmente abalada e destruída. Verso 13. E eu então vi uma águia que, voando pelo meio do céu, dizia em grande voz. Essa águia, o Tiago até me mostrou, se você puxar no grego, a palavra é ângelos, ou ângelo, que significa anjo. Tá? Então, há uma linha de raciocínio, que pode ser uma águia no literal, ou um anjo. Então, eu prefiro crer, tá,
que um anjo no meio do céu que dizia em alta voz: ai, ai e ai. Guarda isso. Ai, ai e ai. Aqui no Brasil e no mundo inteiro, quando alguém fala ai, é porque está sentindo dor. Então esse anjo está dizendo, escute só, as 4 trombetas foram tocadas, vocês tiveram as matas atingidas, o mar atingido, a água potável atingido, os astros atingidos. Vocês acham que estão ruins? Eu quero lembrar vocês que tem mais 3 ais aí. Você acha que está ruim? Vai piorar. Por causa das restantes vozes da trombeta dos 3 anjos que ainda tem que tocar. Foram tocadas quantas trombetas? Faltam quantas? Ele está dizendo, tem mais 3 aí. E essas 3, vocês vão dizer? Vamos ver a primeira trombeta que significa o ai? A 5ª? Vamos lá. Apocalipse, aí começa o capítulo 9. Deixa eu só tomar uma aguinha aqui. O 5º anjo tocou a trombeta, e eu vi uma estrela caída do céu na terra. Meu Deus. E foi-lhe dada a chave do poço do abismo. Dá uma segurada, Camila. Verso 1. Quando a Bíblia fala de chave, autoridade. Uma estrela caiu do céu. Que estrela é essa? Que estrela é essa? Verso 2. Foi-lhe dada a chave do abismo. Ela abriu o poço do abismo. E subiu uma fumaça do poço, como fumaça de grande fornalha, e com a fumaceira saiu do poço, escureceu-se o sol e o mar. O sol e o ar. E também da fumaça saíram gafanhotos para a terra, e foi-lhe dado poder, como que tem os escorpiões na terra. E foi-lhe dito, não causem dano à erva da terra, ou seja, agora o tratamento não é com a terra não. Nem a qualquer coisa verde, nem a árvore alguma, tão somente aos homens. Então agora os 3 ai, não é para a terra já foi julgada, tadinha, a terra já somou as cacetadas dela, o mar, né? Agora é para os homens. E vocês vão tocar quem? Aqueles que não têm o selo de Deus sobre a fronte. Lembra dos 144.000 que foram selados? Não toca neles. Quem é que tem o selo aqui na terra? Quem é que não tem o selo de Deus aqui na terra? Aqueles que não aceitaram Jesus. Lembra que Deus selou 144.000? Não toca neles, porque eles têm o selo de Deus. Aí aqueles que aceitaram Jesus morreram, porque ninguém vai ser salvo na grande tribulação, meu filho, com vida. Então os que ficarem aqui são aqueles que realmente não aceitaram Jesus. Verso 5. Foi-lhe dado não que matassem, e sim que atormentassem durante 5 meses. E o seu tormento era como o tormento de escorpião quando fere. Quem já foi picado por escorpião aí? Tá alguém? Dói? Demais dizer. Naqueles dias, os homens buscarão a morte, irmão, e não acharão. Para buscar a morte, meu filho, é porque o trem está feio. O sofrimento vai ser tão grande que eles vão buscar a morte, não acharão, e também terão ardente desejo de morrer, mas a morte vai fugir deles. O aspecto dos gafanhotos era semelhante a cavalos preparados para a peleja. Na sua cabeça havia como coroas parecendo de ouro, e o seu rosto era como de homem. Tinham também cabelos, como cabelos de mulher, e os seus dentes, deve ser um trem feio para desgraçar, né, irmão? E os seus dentes como dente de leão. Tinham couraças como couraças de ferro. O barulho que as suas asas faziam eram como o barulho de carros, de muitos cavalos, quando correm a peleja. Tinham ainda caudas como de escorpiões e ferrão, e na cauda tinha o poder para causar dano aos homens por 5 meses. E tinham sobre eles como seu rei, o anjo do abismo, cujo nome do hebraico é Abaddon, e em grego Apolion. Sabe o que significa esse nome aí? Destruidor.
Quem é o líder deles? Satanás. Então olha para mim, o primeiro ai, Deus vai permitir que esses demônios, em forma de gafanhotos, atormentem o ser humano por 5 meses, sem ter direito à morte. Quando João fala de gafanhoto, irmãos, é porque dentro do contexto dele, o gafanhoto, quando se fala de praga, era uma das piores coisas que poderiam acontecer, porque as pessoas viviam da lavoura. Então quando viam um enxame de gafanhotos, para eles era uma tragédia. Agora, muitos teólogos, muitos não, algumas linhas, tentam levar isso aqui para como se não fosse no literal, para como se fosse não espiritual. Existe uma linha que acredita que vai ter uma guerra, e que esses gafanhotos aí, como que João não conhecia, e que o barulho deles é como se fosse de um grande exército. Alguns, eu já vi linha falando até de helicópteros e de drone. Imagina um monte de helicóptero hoje, porque João nunca viu helicóptero, gente. Então, que a mente dele é como, imagina um monte de helicópteros girando, uma guerra mundial. Mas eu particularmente, eu prefiro crer que não é guerra de homens. Eu prefiro crer que são demônios, até porque o líder deles é o destruidor. Então esse é o primeiro ai. Coloca o verso 13, Camila. Eu vou dar uma acelerada para chegar onde eu quero. O 6º anjo tocou a trombeta, e ouviu uma voz procedente dos 4 ângulos da terra de ouro que se encontra na presença de Deus, dizendo ao 6º anjo que tem a trombeta: solta os 4 anjos que se encontram atados junto ao grande rio Eufrates. Olha para mim agora, irmãos. O rio Eufrates, ele está lá no Iraque hoje. Quando se fala de Eufrates, não tem como saber, mas um dos rios que passava no Éden é perto ali. Então pode ser, não tem como afirmar, irmãos, que quando se trata do rio Eufrates, provavelmente foi naquela região ali onde começou a rebelião contra Deus, onde nasceu Nimrod, a Babilônia. Então nesse lugar, tem 4 anjos que se encontram amarrados, 4 demônios que até hoje eles estão amarrados. Verso 15: foram então soltos os 4 anjos que se achavam preparados para a hora, dia, mês e ano. Ou seja, eles estão presos hoje até chegar a hora certa, para que matassem a 1/3 parte dos homens. Imagina 4 demônios, ao serem soltos, irão matar 1/3 parte dos homens. O número do exército da cavalaria era de 20.000 vezes 10 milhares. Eu ouvi o seu número. Assim, nessa visão, contemplei os cavalos, os seus cavaleiros tinham couraças cor de fogo, de jacinto de enxofre. A cabeça dos cavalos era como cabeça de leão, e a sua boca saía fogo, fumaça e enxofre. Verso 18: por meio desses 3 flagelos, a saber, o fogo, a fumaça e pelo enxofre que saía da sua boca, foi morta a 1/3 parte dos anjos. Pois a força dos cavalos estavam na sua boca e na sua cauda, porquanto a sua cauda parecia com de serpentes, e tinha cabeças, e com ela causavam danos. Verso 20 até o 21, irmãos? E outros homens, aqueles que não foram mortos por esses flagelos, não se arrependeram das obras das suas mãos, deixando de adorar os demônios e os ídolos de ouro, de prata, de cobre, de pedra, de pau, que nem podem ver, nem ouvir e nem andar. Verso 21, nem ainda se arrependem dos seus assassinos, nem das suas feitiçarias, e nem da sua prostituição, e nem dos seus frutos. Olha para cá um pouquinho. A 6ª trombeta. Existem 4 demônios que hoje estão amarrados e atormentados. Amarrados e presos. E vai chegar uma hora que Deus vai dar permissão
para que esses demônios fossem soltos, serem soltos. E eles irão matar 1/3 da população. Lembra que eu te falei da trombeta, que significa o juízo de Deus? Deus está tratando com o povo. Olha para cá só um pouquinho. Essas trombetas é como se Deus estivesse chamando a atenção do povo, dizendo: pessoal, converta, arrependa. Haverão pessoas aqui na terra, por favor, para tudo e me escuta que eu vou terminar. Terão pessoas aqui na terra que verão o mar se destruindo, a terra em escuridão, sem água potável, sendo picados por demônios em forma de escorpiões durante 5, eles vão querer a morte e não vão achar. Ser humanos que serão atormentados por 4 demônios que até hoje nunca pisaram aqui. E mesmo assim, como diz o verso 20 e 21, mesmo assim, eles não se converterão ao Senhor. Mesmo assim, eles não se arrependerão dos seus caminhos. E aqui eu quero fazer uma pergunta para você, não precisa me responder, olha para cá, por favor, vamos aplicar nos dias de hoje, vamos aplicar. Ninguém está vivendo o Apocalipse hoje, irmãos, ninguém, não chegou ainda, não precisa me responder. Será que você não percebeu que esses sinais, Deus está tocando trombeta, para você lembrar que Ele existe? Tem pessoas entre nós aqui, Deus já mexeu na saúde, Deus já mexeu no dinheiro, Deus já mexeu nos bens, Deus já mexeu no emprego, Deus já mexeu no seu conforto. Será que você não entendeu até agora não, filho? Será que você não percebeu que Deus está te trazendo de volta, tocando uma trombeta para você saber, gente, eu estou aqui por causa dos meus pecados, eu estou aqui porque eu não quero Deus. O que me assusta nessas trombetas não é só o juízo não, irmãos, porque o juízo aqui, Deus me livre e guarde. Você se deparar com demônios que até hoje não foram soltos, eu não sei se você já viu alguma ação demoníaca, irmãos, é de dar medo. Eu já vi pessoas possessas, que confesso que na hora me deu medo. Eu já vi pessoas magrinhas, que ninguém segurava. Agora, 4 demônios, que de tão ruins, até hoje estão amarrados, sendo soltos. E mesmo assim, as pessoas não se converterem. Aí é brincadeira. Só Jesus. E como que a gente vence isso? E eu encerro. Capítulo 10 do Apocalipse. Eu vou terminar essa parte de hoje. Mas eu quero fazer você pensar nessa manhã. Não precisa me responder. Onde mais Deus tem que mexer? Onde mais Deus tem que ir para trazer você para perto dele? Porque nem na grande tribulação, tem ser humano que tem um coração tão duro, mas tão duro, que ele não se volta para Cristo. Mas aqui para terminar, no capítulo 10, vamos ver a mente de João. João está vendo uma cena terrível. Eu vou terminar aqui. Qual cena, pastor? Demônios como gafanhoto destruindo tudo. 4 demônios que ele nunca viu. Com certeza João, ele poderia pensar assim: e agora? Será que o demônio vai vencer? Quem vai parar esses homens? Será que tem alguém páreo? Aí no capítulo 10, ao lampejo da graça, porém eu vi outro anjo forte, descendo do céu, envolto em nuvem, com um arco, não vou ler nem o íris não, com um arco por cima da sua cabeça, e o rosto era como o sol, e as pernas como coluna de fogo. Verso 2, tinha na mão um livrinho aberto, e pôs-se o pé direito sobre o mar,
e o esquerdo sobre a terra. Imagina a cena, João vendo os demônios arrebentando tudo, e agora Deus vai dar para ele uma visão de um anjo tão forte. Na sua cabeça tem o arco, vamos chamar arco-íris, só que eu não gosto de falar o íris, depois eu explico. O arco na Bíblia simboliza a aliança que Deus tem com o povo. Quando tudo parecia perdido, Deus mostra para João um anjo forte dizendo, eu chego a arrepiar, a minha aliança ainda está de pé, João. A minha aliança não foi quebrada por causa dessa situação. E por que ele pisa na terra e pisa no mar? Porque se você ler Apocalipse 13, vai dizer que a besta, ele vai controlar o mar e a terra. Então quando ele chega pisando no mar e na terra, fala, opa, quem controla aqui sou eu, porque pisar fala de autoridade, eu ainda controlo todas as coisas. E para vencer isso, João, o livrinho aberto, verso 3, e bradou em grande voz, como ruge glória. E quando bradou, desferiram os 7 trovões das suas próprias vozes. Verso 4, logo que falaram os 7 trovões, eu ia escrever, mas ouvi uma voz do céu dizendo, guarda em segredo as coisas que os 7 trovões falaram e não escreva. Espera aí, João, você está muito apavorado. E então o anjo que vi em pé sobre a minha terra, levantou a mão direita para o céu, e jurou por aquele que vive pelos séculos dos séculos, o mesmo que criou o céu, a terra, o mar, tudo quando ele existe, já não haverá demora. Mas nos dias da voz do grande, do 7º anjo, quando ele estiver para tocar a trombeta, cumprir-se-á então o mistério de Deus, segundo ele anunciou aos seus servos e os profetas. Irmãos, esse verso 7 aqui, eu não vou falar agora, porque eu preciso dele no outro estudo. Verso 8, ao que ouvi, a voz que eu ouvi vindo do céu, estava de novo falando comigo, dizendo, vai e toma o livro que se acha aberto na mão do anjo em pé sobre o mar e sobre a terra. Fui, pois, ao anjo, dizendo-lhe que me desse o livrinho, e então ele me falou, toma e o devora-o, certamente ele será amargo ao teu estômago, mas na tua boca será doce como mel. Acho que encerra aqui, né? Tomei o livrinho da mão do anjo e o devorei, e na minha boca era doce como mel. Quando, porém, comi, o meu estômago ficou amargo. Eu vou terminar aqui, tá, irmãos? Verso 11. E então me disseram, é necessário que ainda profetize a respeito de muitos povos, nações, línguas e reis. Olha para mim agora e nem respira, que eu encerro. Quando tudo parecia perdido, quando João poderia pensar, e agora esses demônios atormentando, escorpiões, troço terrível, Deus vai mostrar para ele um anjo forte, como eu disse, com a promessa na cabeça, com autoridade, que ruge como um leão, que governa todas as coisas. E ele disse, João, pega esse livro aberto, é uma simbologia da palavra de Deus, engole esse livro, come esse livro. Quando ele comeu, ela tinha 2 gostos, doce e amargo. Por quê? A palavra do Senhor é assim, meus irmãos, a gente só vai vencer os dias maus, se a gente se alimentar dessa palavra. A gente só vai sobreviver os dias caóticos quando a gente aprender a comer. Por que João comeu a palavra? Porque Deus estava dizendo para ele e para nós, a palavra tem que entrar em você, a palavra precisa penetrar em você, porque o homem de Deus, ele não apenas prega a palavra, ele tem que viver a palavra, ele tem que sentir a palavra. E a palavra do Senhor, eu preciso te lembrar, ela é doce, mas ela também é amarga. Ela é doce porque ela nos consola, mas ela é amarga porque nos confronta. Ela é doce porque nós sabemos que tem promessas, mas ela é amarga porque também tem mandamentos. Por isso que eu não gosto de ouvir certas mensagens e nem certos pregadores que só falam do doce, só falam do gosto bom, tirando a parte amarga. E nós precisamos, nessa manhã, meus irmãos, nessa manhã,
alimentar dessa palavra, viver dela. Se você ler Ezequiel capítulo 2, tem um texto muito parecido, onde Ezequiel está no meio do cativeiro, Deus vai mandar com que ele comesse também o livro, e foi essa palavra que sustentou ele no cativeiro. Mas quando nós comemos essa palavra, põe o verso 11, Camila, Deus vai dizer para ele para profetizar as nações. É necessário que ainda profetize a respeito de muitos povos, nações, línguas e reis. E eu encerro dizendo, hoje nós não estamos vivendo o Apocalipse, como eu disse, mas nós precisamos nos alimentar da palavra, porque precisamos profetizar, precisamos pregar, precisamos anunciar as boas novas. Nessa manhã eu estou falando para alguém, você está vivendo dias difíceis, dias turbulentos, dias de batalhas, e você tem andado tão distante do livro da lei, você tem andado tão distante da palavra, você tem andado tão longe daquilo que o Senhor te falou, e eu faço um convite a você aqui nessa manhã, se alimenta da palavra, porque quando se trata de Apocalipse, só existe dois povos. Quantos povos? Aqueles que mesmo diante do sofrimento, não reconhecem a Cristo, ou tem aqueles que se alimentam da palavra do Senhor. E você responda para você mesmo, qual grupo você tem sido, qual grupo você tem que participado? Do grupo que se alimenta da palavra, ou do grupo que se afasta do Senhor? Fica o meu convite como pastor aqui nessa manhã, vamos nos posicionar, vamos pegar firme com Deus. Tem gente aqui que Deus está batendo tocando trombeta, e até agora você não despertou. Hoje, o Senhor